Eleições deste ano tiveram 11 milhões de votos válidos a mais que em 2018. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro recebe aliados no Planalto para definir estratégia no segundo turno. Lula busca apoio de outros partidos para disputar o segundo turno das eleições. Dólar tem maior queda diária desde 2018 e fecha a R$ 5,17 após o primeiro turno. Cientista sueco leva prêmio Nobel de Medicina por pesquisas sobre evolução humana. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. As eleições de 2022 registraram 11 milhões e 100 mil votos válidos a mais do que os recebidos em 2018, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os votos válidos, que são a diferença entre os votos totais e os votos brancos e nulos, representaram 95,59% dos votos totais neste domingo. Já em 2018, eles corresponderam a 91,21%. De acordo com especialistas, a maior parte desta diferença veio de brancos e nulos, que diminuíram em número e proporção neste pleito. Enquanto em 2018 a soma deles foi de mais de 10 milhões e 300 mil, neste ano eles ficaram em torno de 5 milhões e 400 mil. O percentual de brancos e nulos da eleição deste primeiro turno é o menor desde 1994. O presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição, recebeu aliados nesta segunda-feira para definir as estratégias para o segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto, marcado para o próximo dia 30. O presidente da República se reuniu no Palácio do Planalto com auxiliares e políticos aliados, como a deputada reeleita Bia Kicis e o ex-ministro Tarcísio de Freitas, que disputará o segundo turno do governo de São Paulo contra Fernando Haddad. Após o encontro com Bolsonaro, Kicis afirmou que se colocou à disposição para ajudar a melhorar o desempenho no eleitorado feminino, ao lado da senadora eleita Damares Alves e da primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, integrante da campanha Reeleição, também esteve no Planalto e afirmou que vai desenhar a estratégia no segundo turno. É esperado que ainda nesta semana a campanha conte com o apoio declarado do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, que no primeiro turno não esteve no palanque de Bolsonaro. Lula teve a maioria dos votos em Minas Gerais. Também é aguardada a adesão do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e está sendo avaliada uma possível aliança com a ACM Neto na Bahia, que disputará o segundo turno contra Jerônimo Rodrigues, do PT. A intenção é reduzir a vantagem de Lula no estado. E em busca de mais votos no segundo turno, o ex-presidente Lula deve buscar o apoio de Simone Tebet, do MDB e do PDT. Tebet obteve 4 milhões e 900 mil votos no primeiro turno. Com a diferença de cerca de 5% dos votos válidos no primeiro turno, integrantes da equipe de Lula avaliaram que o segundo turno vai ser muito mais difícil que o esperado. Para voltar ao Palácio do Planalto, Lula vai tentar fechar alianças com Simone Tebet, do MDB, e com o PDT. Tebet alcançou 4,1% dos votos válidos na eleição e ficou em terceiro lugar. A candidata MDBista já sinalizou que vai apoiar o petista, mas o MDB está dividido e um grupo defende que os integrantes sejam liberados a apoiar quem quiserem. Já o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, informou que iniciou conversas com os diretórios estaduais do partido para definir a postura da legenda no segundo turno da disputa presidencial. A expectativa é de que o anúncio seja feito até quarta-feira, mas a tendência é de apoio a Lula. O Partido Liberal de Jair Bolsonaro elegeu 8 senadores e terá a maior bancada do Senado em 2023. O partido comandará 14 das 81 cadeiras da casa a partir de 2023, 6 a mais que hoje. O restante será composto por PSD, MDB, União Brasil e PT. O Partido Liberal do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro terá a maior bancada do Senado Federal.
A sigla elegeu 8 senadores e, com isso, vai ocupar 14 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura, que começa em 2023. Entre os eleitos estão Magno Malta, do Espírito Santo, Wilder Moraes, de Goiás, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, Jaime Bagatoli, de Rondônia, Jorge Seife, Santa Catarina e Marcos Pontes, em São Paulo. Os demais, Wellington Fagundes, do Mato Grosso e Romário, do Rio de Janeiro, são fruto de reeleição. Os senadores Carlos Portinho, Carlos Viana, Flávio Bolsonaro, Jorginho Melo, Marcos Rogério e Zequinha Marinho, que foram eleitos em 2018, seguem na bancada. O restante da casa será composto pelo PSD, que terá a segunda maior bancada, com 12 senadores, 2 deles reeleitos neste domingo. O União Brasil e o MDB vêm em seguida, com 10 senadores cada. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Após as eleições que aconteceram ontem, o Rio de Janeiro decidiu quem estará à frente do governo nos próximos 4 anos. O candidato Cláudio Castro, do PL, foi reeleito no primeiro turno governador do Rio de Janeiro, com quase 60% dos votos. E às 8h45 da noite de ontem, com 91,33% das urnas apuradas e quase 5 milhões de votos, a vitória do advogado de formação foi matematicamente confirmada. Ele será o 64º mandatário do Palácio Guanabara. E no Senado, quem ganhou a corrida entre 13 candidatos foi Romário, do PL. Ele foi reeleito neste domingo com 29,5% dos votos, o que equivale a aproximadamente 2.200.000 votos. E nós fomos às ruas para saber: se o voto não fosse obrigatório, nossos eleitores iriam às urnas? Confira as respostas. Se o voto não fosse obrigatório, você sairia da sua casa, você ainda assim iria exercer esse direito? Com certeza, acho que mais do que um direito, na verdade, eu vejo como um dever mesmo, é importante para todo mundo. Parece pouco, né? Um voto dentro de 150, 155 milhões, né? Que são, mas cara, é um dentro de todos que vai fazer a gente caminhar para onde a gente acha que a gente tem que ir, então... Não. Por quê? Eu acho que eu estou desacreditada já. Para ver se a gente muda esse cenário que a gente está vivendo nos últimos anos. Se a gente não votar, a gente não tem diferença no nosso país. Não viria. Por quê? Qual motivo? Se não for obrigatório, se eu tiver minha livre escolha, eu não viria. Por quê? Para passar isso aqui tudinho. Uma fila dessa, uma desorganização total, um trânsito imenso. Eu aqui estou gastando dinheiro para estar aqui. Não é apenas o Rio de Janeiro que se prepara para o segundo turno dos presidenciáveis, né? Mas todo o Brasil está nessa luta. Agora, o que a sociedade carioca espera desta eleição? Vamos ver. Espero que seja melhor do que as anteriores, né? Que eleja um presidente decente, deputados também, tudo decente. Que faça mais coisa pelo povo, pela saúde, pela educação. Bom, eu espero que a vida da gente melhore, né? Porque a fome está aí, a dificuldade para a gente comprar as coisas para dentro de casa tá horrível, horrível mesmo. Mas então, na sua opinião, você acha que tende a melhorar? Você espera que melhore? Eu espero que melhore. É sempre a nossa esperança, né? Como brasileiro, que a gente vote e que a gente consiga, né, que eles melhorem a nossa vida, né? Que a democracia se mantenha, né? E que as eleições sejam justas e que ganhe realmente quem mereça ganhar, né? Que o povo vote, né? Então as suas expectativas são que vai melhorar, é isso? Sim, espero que melhore. Não digo que está ruim não, eu acho que melhorou muito em relação aos outros candidatos dos anos anteriores, mas temos que ter a consciência que estamos numa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, passamos por uma pandemia, perdemos praticamente 2 anos, vamos ver se agora a gente ganha mais 4 para melhorar. Bom, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais informações do Rio de Janeiro. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Agora o consumidor conta com novas regras para o cancelamento de serviços que poderá ser solicitado por WhatsApp, por exemplo. Quem traz mais detalhes sobre as novas regras é o repórter Dionísio Gonçalves.
O consumidor passa a ter uma conquista importante. Agora é possível cancelar um tipo de serviço em qualquer canal de atendimento das empresas. Antes, elas podiam pedir que isso fosse realizado somente em uma única opção. A principal novidade é que esta ação pode ser realizada pelos mais recentes meios de comunicação, como aplicativos de mensagens, redes sociais e atendimento eletrônico. Para os especialistas na área, se o serviço pode ser contratado por um determinado canal, também deve haver a possibilidade de cancelar por esse mesmo meio. Todas as empresas reguladas pela Lei do Saque precisam seguir as novas regras. As principais delas são os bancos, de energia elétrica, de telecomunicações, aviação, seguros e planos de saúde, as que possuem maior número de reclamações. Outra novidade é o período mínimo de 8 horas para a comunicação com o atendente. Antes, isso não era obrigatório, podia ser substituído pelo processo eletrônico. Além disso, as empresas vão precisar informar ao cliente o tempo de espera, ter o prazo de 7 dias para apresentar uma solução mais adequada ao problema, suspender cobranças indevidas e ainda permitir o acesso à gravação da conversa. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, aponta que caso o cliente sinta que essas novas regras não estão sendo respeitadas, pode abrir uma reclamação no site do Procon, da Senacom ou do órgão responsável pelo setor da empresa. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. E você vai ver ainda nesta edição, o dólar tem maior queda diária desde 2018 e fecha a R$ 5,17 após o primeiro turno. E ainda, cientista sueco leva prêmio Nobel de Medicina por pesquisas sobre evolução humana. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou hoje a autorização para a condução de um ensaio clínico que terá como produto investigacional a Spintec, uma candidata à vacina para a Covid-19. A Spintec é uma proteína quimérica recombinante que utiliza a proteína SPIN desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e Produção de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Para a autorização, a agência analisou os dados das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, incluindo estudos não clínicos, in vitro e em animais, e dados preliminares de estudos clínicos em andamento. Os resultados obtidos até o momento demonstraram um perfil de segurança aceitável da vacina candidata. Segundo a Anvisa, trata-se de ensaios clínicos em que o produto investigacional será utilizado pela primeira vez em humanos. O ensaio terá duas partes, um ensaio clínico de fase 1 de dose escalonada para verificar segurança e reatogenicidade do produto investigacional e outro ensaio clínico de fase 2, para estudo de segurança e imunogenicidade da Spintec. O estudo será financiado pela UFMG, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, pela Fundação Oswaldo Cruz e Prefeitura de Belo Horizonte. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a decisão que isenta de imposto de renda os valores recebidos a título de pensão alimentícia, dando fim a uma disputa entre União e pensionistas que durava cerca de 7 anos. A isenção de tributação das pensões alimentícias decorrentes do direito da família já havia sido decidida em junho pelo plenário por 8-3. Desta vez, todos os 11 ministros rejeitaram um recurso em que a União dizia haver obscuridades e buscava amenizar a decisão do Supremo. Com a rejeição total deste último embargo de declaração, o governo deve agora deixar de arrecadar R$ 1,050 bilhões por ano, segundo estimativas da Receita Federal anexadas ao processo pela Advocacia Geral da União. O impacto fiscal, contudo, pode ir além, pois os pensionistas que tiveram dinheiro recolhido pelo governo
podem agora solicitar os valores de volta na Justiça, até o prazo legal máximo de 5 anos. De acordo com as estimativas oficiais, o impacto nos cofres públicos com os chamados indébitos pode chegar a 6 bilhões e 500 milhões de reais. A União solicitou ao Supremo que limitasse a decisão às pensões com valor de até R$ 1.903,98. Neste mês, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás será antecipado. O crédito, previsto inicialmente para ser realizado no dia 18, ocorrerá a partir do dia 11 de outubro para os beneficiários com final 1 do número de identificação social. O pagamento seguirá de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 25. É a segunda vez que o calendário é antecipado. Em agosto, quando a parcela aumentou de R$ 400 para R$ 600, também começou antes. O Auxílio Brasil é pago a 20.650.000 famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, que recebem R$ 600, valor previsto até dezembro. Já o Auxílio Gás é pago a cada 2 meses a mais de 5.600.000, com montante correspondente a 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte queda nesta segunda-feira, após o primeiro turno das eleições brasileiras. Foi a maior queda diária desde 8 de junho de 2018. A moeda norte-americana caiu 4,07% e encerrou o dia cotada a R$ 5,17 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte alta hoje, com agentes financeiros avaliando resultados do primeiro turno das eleições do país, tendo como pano de fundo o forte aumento dos preços do petróleo no exterior. Trata-se da maior alta diária desde abril de 2020. O índice subiu 5,54% a 116.134 pontos. Pesquisa Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, eleva as perspectivas para a inflação e o PIB neste ano. O levantamento foi encerrado na última sexta-feira, antes do primeiro turno das eleições no país. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O levantamento mostrou queda da inflação pela 14ª vez seguida no ano, chegando a 5,74%, ante os 5,88% que foram registrados na semana anterior. A meta oficial para a inflação em 2022 é de 13,5%. Para o ano que vem, 3,25%. E para 2024, 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Sobre o Produto Interno Bruto, a pesquisa Focus também mostrou melhora no cenário, com estimativa de crescimento, 0,3 ponto percentual a mais do que o que havia sido calculado anteriormente, tanto para 2022 quanto para 2023. Já a alta do IPCA, calculada para 2023 e 2024, não teve alterações. E sobre a taxa básica de juros, os analistas mantiveram a Selic, calculada em 13,75% esse ano. Todos esses dados fazem parte do Boletim Focus, uma pesquisa semanal realizada com 100 economistas que trazem essa percepção de mercado sobre os indicadores econômicos. E nos destaques internacionais, a controversa anexação de 4 regiões da Ucrânia pela Rússia após referendo passou hoje pela Duma, que é a Câmara Baixa russa. Os parlamentares votaram a favor de uma lei para incorporar os territórios de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporízia. Não houve voto contra ou abstenções. Na última sexta, Putin assinou no Kremlin um acordo para a anexação dos territórios ucranianos junto a representantes pró-russos destas regiões. A Ucrânia respondeu pedindo um processo de adesão acelerada à OTAN e disse que não vai negociar com a Rússia enquanto Putin estiver no poder. Estes 4 territórios unem a Rússia à Península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Juntas, as 5 regiões somam cerca de 20% do território da Ucrânia. No entanto, as forças russas não têm um controle completo sobre os territórios em Kherson e em Zaporízia.
A comunidade internacional não reconhece o referendo e nem a anexação das áreas pelo Kremlin. E olha só, o paleogeneticista sueco Svante Pääbo, de 67 anos, foi anunciado hoje como vencedor do Prêmio Nobel de Medicina pelas pesquisas sobre a evolução humana. O Comitê do Nobel destacou que, ao revelar as diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos dos hominídeos extintos, suas descobertas fornecem a base para explorar o que nos torna exclusivamente humanos. E acrescentou que as diferenças genéticas entre o Homo sapiens e nossos parentes mais próximos, agora extintos, não eram conhecidas até que foram identificadas graças ao trabalho de Pääbo. Svante Pääbo descobriu que uma transferência de genes havia ocorrido entre estes hominídeos extintos e o Homo sapiens. O fluxo antigo de genes para os humanos modernos tem um impacto fisiológico, por exemplo, na forma como nosso sistema imunológico responde a infecções. O pai do sueco, Sune Bergström, venceu o Nobel de Medicina em 1982. O prêmio inclui uma quantia de 10 milhões de coroas, ou cerca de 5 milhões de reais. No ano passado, o prêmio foi atribuído a 2 americanos por descobertas sobre a maneira como o sistema nervoso percebe a temperatura e o toque. Faltam 48 dias para a Copa do Mundo e vamos falar do torneio no boletim Esquenta Qatar 2022. Leonardo Félix apresenta algumas das paisagens únicas do país sede da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo hoje é sobre o Qatar. E além de torcer pelas seleções, os visitantes poderão apreciar o país, que fica entre o mar, no Golfo Pérsico, e o deserto de Khor Al-Deid. São paisagens únicas, com muitas opções para quem deseja conhecer o local. É possível aproveitar dunas e piscinas naturais, além de falésias e águas claras no litoral. Mas também existem locais com predominância da paisagem mais desértica e que exigem a presença de guias de turismo para garantir a segurança. No deserto existem regiões em que é possível encontrar longas extensões de água e lagoas. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!